Por vezes eu saí da minha casa e o trajeto era sempre esse, né? Saí do portão da minha casa, rumo a várias cidades, né? Várias escolas, bairros de Belo Horizonte, bairro de Contagem, Betim, enfim. O trajeto, na verdade, ele começa saindo da minha casa para o mundo, literalmente. Eu venho de uma família onde os meus tios, por parte de pai, são a maioria deles músicos. Minha avó teve esse insight assim, de botar todo mundo para estudar música. Meu pai é saxofonista, toca violão, meu avô tocava violão. Por parte de mãe, a minha avó contava que ela ficava pegando as coisas na casa das pessoas para poder fazer parte no teatro. E aí ela levava para o Cine Teatro de Contagem, e aí lá eles faziam as peças, shows, né? E o meu avô foi o primeiro motorista de ambulância de Contagem, e acho que foi dele que eu peguei esse gosto por dirigir aí pelas estradas de Minas. O lance é que o primeiro palco que eu pisei foi o do Cine Teatro de Contagem, onde minha avó realizava as peças, os shows, junto com irmãs, vizinhos, enfim. Eu pisei ali com 4 anos de idade pela primeira vez. Eu fazia balé. E eu lembro até hoje de seguir as minhas primas fazendo a coreografia, porque obviamente eu não lembrava, não sabia muito o que eu estava fazendo ali. Mas eu lembro hoje, assim, da sensação de olhar para cima, assim, ver alguns refletores. E é o que eu acho mais importante, assim, lembrar da sensação de pensar assim, nossa, isso aqui é muito legal. Eu não quero sair daqui. Eu quero ficar aqui para sempre. E aí, o que chama atenção nessa sensação é que eram as duas sensações, assim, como artista, de estar ali dançando, mesmo imitando as minhas primas, mas também já tendo um insight como produtora, assim, né, de olhar esses refletores e falar assim, que parafernália que é essa, que coisa mais bonita do mundo, assim. E é assim até hoje. E assim, ao longo da minha vida, eu fui fazendo milhões de coisas relacionadas às artes, assim, pintura, desenho, escultura. E aí me formei na Escola Guignard em artes visuais, mas fui bailarina, clássica, tive um grupo de balé contemporâneo e assim fui até me formar na Escola Guignard. E aí um dia eu estava deitada no sofá da minha casa, quando eu vi a repórter na televisão dizendo que ia ter um curso de produção cultural. Eu não fazia ideia do que era produção cultural, e aí levantei, meio acordando, meio dormindo, porque aquele nome tinha me chamado a atenção, anotei um pedaço de papel, liguei, fiz esse primeiro curso de produção, e a partir daí passei a fazer todos os cursos de gestão e produção cultural que eu via, eu ia fazer. Que Então, aí eu fiz um curso de produção cultural com Rômulo Avelar, e em nenhuma das aulas ele disse, tem hora que a gente precisa fazer as coisas na marra. Aí eu anotei no canto de um caderno e disse, eu vou ter uma empresa com esse nome. E comecei a chamar minhas amigas, meus amigos, na época eu devia ter 18 anos, e só que ninguém me levou a sério. ninguém me respeitava nessa Ninguém cidade. Me resolveram um respeitava. dia fazer uma reunião no shopping, sabe? Não ia dar certo. E era assim, umas 8, 9 pessoas, né? A galera, era novidade ficar mandando mensaginha no celular com aqueles bichinhos que piscavam os olhos e tal. Eu achava aquilo uma bobagem, uma coisa sem sentido nenhuma. Mandava o urso aí, logo que você mudava o negócio, o urso piscava, achava uma bobagem. E aí a galera ficava intertida com isso e eu fazendo planos para poder botar a empresa, né, adiante, assim. E consegui no clube, em Contagem, para fazer uma oficina de arte. Então saí distribuindo ao redor ali do clube várias cartinhas, falando que as pessoas poderiam fazer as suas matrículas, né, as crianças com responsável e tudo mais. Ninguém se inscreveu, ninguém foi. Nem os sócios do próprio clube foram. Bom, essa oficina que a gente criou, assim, eu fiz uns panfletos para distribuir. E nesses panfletos eu escrevi que a gente elaborava projetos de acordo com a necessidade das instituições. Já pensando na estratégia de comunicação, né, sem saber que o nome era esse, mas eu sei que esse panfleto chegou na mão do Dr. Antônio Carlos, lá no SESC, e aí a gente foi chamada para fazer uma entrevista. Uma simpática, né, numa entrevista de um emprego. Assim fomos eu e a Gláucia para essa entrevista,
e ele perguntou se tudo que estava naquele panfleto a gente realmente executava. Era circo, com dança, com música. E eu disse que sim, e que a gente ia elaborar um projeto para ele. E quando eu fechei a porta, eu lembro da Glaucia olhar para mim e falar assim, você tá sem noção, né? Você tá doida, a gente não faz nada disso que eles pediram pra gente fazer. E aí eu lembro de olhar para ela e falar assim, agora a gente faz. Hoje a verdade tá aí, né? E aí na próxima reunião a gente saiu de lá com o projeto aprovado para 4 apresentações e fomos fazer. A demanda era para que a gente fizesse um teatro para as crianças que estavam em situação de muita vulnerabilidade, que elas estavam literalmente brincando no esgoto e perto de uma escola, então elas saíam da escola, pisavam no esgoto, né? Os meninos não lavavam o cabelo, então tinha um índice grande de piolho na escola. Enfim, a gente foi chamada, queriam que eu escrevesse uma peça para conscientizar as crianças sobre a higiene corporal. E assim surgiu É Tudo Limpeza, com o Sugerar, que é a nossa primeira peça. E a partir daí o Sugerar ganhou o mundo, né? Eu lembro dessa primeira apresentação ter sido gigantesca, assim, no sentido de muita gente, né? Eram 2 carros com 10 pessoas participando, com 3 atores. Esses atores vestiam os bonecos gigantes, que no meio da peça tinham que trocar por outros bonecos gigantes. Enfim, a gente viu que não dava certo daquele jeito, mas a mesma sensação que aos 4 anos de idade eu tive, que eu queria ficar ali, eu tive quando, saindo dessa apresentação, eu bati o porta-malas do carro empoeirado e tive a sensação de pensar assim, é isso, eu quero trabalhar com um projeto social e entender como que eu posso colaborar para o mundo, para as crianças, para os adultos, e assim a Ana Marra foi crescendo. E de 0 pessoas que se inscreveu para uma oficina de arte, hoje a Ana Marra tem incontáveis pessoas que já participaram. O Sugerar mesmo tem um público muito grande. E assim a gente seguiu rumo para chegar nesses 21 anos. Bom, a partir dessa primeira apresentação do Sugerar, foram surgindo outras, e aí veio uma demanda para fazer sobre o meio ambiente, o ecológico, a experiência de X-Pito sobre drogas, convivência na escola e várias outras que sempre trabalhavam com a parte de conscientização. E aí a gente também foi pegando um público adulto, câncer de próstata, câncer de mama, e depois foram surgindo outras ideias também, né? Aí eu escrevi O Planeta do Imundo, que foi premiado, depois o Chico Livro. Atualmente a nossa peça carro-chefe é o hashtag Amizade, o Gato e o Rato. E assim foram sendo criadas as peças, e a gente foi trabalhando e entendendo, né, como fazer teatro na rua, literalmente na rua. E assim foram aumentando as demandas do SESC, o projeto foi crescendo e a gente começou a visitar e a sair de Belo Horizonte e Contagem da região metropolitana. Então começamos a ir para várias cidades do interior de Minas. Sempre adorei pegar o carro e sair pelas estradas e conhecer as pessoas e entender quem são as pessoas que estão lá no Vale do Jequitinhonha, quem são as pessoas que estão na divisa com Bahia. E assim, nós fomos ampliando, né, e não fazendo teatro apenas para as escolas ou para as demandas que o SESC trazia, mas a gente foi expandindo isso para outras empresas. E aí começamos a fazer teatro de conscientização nas empresas, para CIPATES, né, meio ambiente, semana do motorista, enfim, vários temas e possibilidades para conscientizar as pessoas dentro das empresas. Entre por essa porta. A gente tinha que tomar uma cacheta. O carro, menina, a gente não conseguia chegar na cidade, porque tinha tido uma chuva muito forte, o carro atolava a cada 2 metros que a gente andava, o carro atolava e tinha um carro da frente. Então, quando o meu carro conseguia pegar velocidade para poder ir,
O carro da frente, que era um Fiat Uno, ele não conseguia, aí ele parava, eu tinha que frear, aí a gente tinha que desatolar o carro da frente para depois o cara ir, porque ele não podia voltar para ajudar a gente a desatolar o nosso. Aí o cara ia, e aí a gente tinha que desatolar o nosso sozinho. O Cleiton, vocês lembram do tamanho que o Cleiton era, né? Né? Os heróis. O Cleiton pegou no barranco, assim, de repente eu olhei para trás, porque eu fiquei no carro tentando guiar o carro para tentar fazer o carro andar, para tentar fazer, né, o carro desembolar. Olho para trás no retrovisor e veio um Cleiton com uma árvore, dessas fininhas, porque a árvore ficou no barranco, assim, metade da raiz para fora. Aí o Cleiton foi lá e arrancou a árvore, que era o único pedaço de pau que dava. Homem da ela já estava morta mesmo naquele barranco. Ele arrancou a árvore para enfiar ela debaixo do pneu para poder... Na hora que eu vejo, tá o Cleiton igual o homem das trevas, assim, sem camisa, lameado, de cima e embaixo, com a árvore na mão, e falou assim, agora nós vamos desatolar esse carro. Eu falei, vamos, agora... Agora eu vou ter fé, né? Agora sim. Não, vocês vão ver nas imagens. Vocês vão ver nas imagens. E aí era isso. A árvore foi seguindo a gente, porque a gente desatolou com essa árvore. Aí andava mais 2 metros, vinha o Cleiton da árvore de novo, desatolava o carro da frente, a gente até chegar na cidade. Essa foi uma das únicas vezes que a gente não conseguiu se apresentar, porque a gente chegou, já tinha passado umas meia hora da apresentação. Aí a gente teve que se lavar ali na praça. Aí a gente fez uma apresentação com o pessoal que estava na feira já, o espetáculo mesmo, assim, a apresentação. Na escola ela não aconteceu, mas aí a gente fez de improviso na praça, do jeito que deu e tudo mais. O homem das cavernas. Malacacheta. Guardem esse nome. Aí, pra você que tá começando... Enquanto eles estão nessa labuta, eu tô aqui limpinha, cheirosa. Bom, teve uma vez também que a gente tava indo pra Caraí. E aí, premonições, né? Que a gente já tava dentro do carro escutando Vanessa da Mata, tava no auge. Vanessa da Mata cantando Boa Sorte. Era o que a gente precisava mesmo nessa viagem de Caraí. Eu sempre fui muito precavida com as coisas, e aí quando o tanque do carro começava a ficar na metade, eu já começava a procurar posto de gasolina para completar o carro. Eu nunca deixei ficar antes da metade. Só que aí eu comecei a procurar os postos de gasolina, já era tipo por volta de 5h30, 6 horas da tarde. A galera começou a não querer mais encher o tanque. Aí a galera falava assim, não, a gente, depois de 6 horas a gente não põe, o posto não funciona mais. Eu falei, não, mas por quê? Aí a galera começou a explicar pra gente, tem muito assalto, né? A gente tava indo pra divisa com Bahia e tal. E aí eu seguindo rumo. Porque a gente precisava chegar na cidade, a apresentação era no outro dia, às 9 horas da manhã, então a gente precisava dormir na cidade pra poder ir. E aí todo posto que a gente passava, a gente passou nos 3, 4 postos de gasolina e a galera não quis. Até que no último posto, falei com o cara assim, falei assim, aqui, como é que é? Tem lugar de dormir aí? Porque sempre tem, né? Aí, como é que é a cidade? Você sabe onde que é a cidade e tal? Ele, ó, essa cidade tá longe, também pra você subir aqui choveu e a estrada aí tá muito, muito ruim. Vocês não vão conseguir chegar lá, é melhor vocês dormirem por aqui e tal. Não tinha internet fácil, né? Google Maps, que nem tem hoje. E a gente perguntava nos lugares e ninguém sabia como que era o caminho, como que fazia para chegar no lugar. Mas na minha memória, a gente tava indo e tinha uma pontezinha assim para passar. E aí tava meio frio, não sei se tinha neblina. E aí apareceu um moço vindo do outro lado da ponte. E aí eu não sei se pra eles ele meio que apareceu do nada, porque eu tava atrás. Então pra mim qualquer coisa era do nada, porque eu não tô vendo, né, claramente tudo que tá acontecendo na frente do carro. Mas pra eles que estavam na frente, acho que esse moço era uma aparição. E aí Danilo ficou desesperado, a Andressa ficou desesperada. A gente voltou pro posto por causa do Danilo. Aí eu tentei achar a estradinha que ia para a cidade. Só que de repente acendia uns clarões atrás do carro. E o Danilo na época fazia cinema. Aí o Danilo dava uns gritos no carro que ele falava assim: a gente precisa voltar para algum lugar, vamos voltar pro posto.
Só que realmente, a gente, tipo assim, a gente andava, de repente acendia um trem assim, aparecia uma pessoa. Aí eu olhava atrás do retrovisor do carro, aparecia um trem. E aí a Patricinha estava junto, ela já começou a entrar na neura do Danilo. Eu falei, quer saber? Aí a Cíntia também estava junto, falei assim, vamos voltar para o posto. Aí nós voltamos para o posto, o cara falou assim, viu, vocês não vão achar a cidade, não vai ter jeito. Aí ele cobrou da gente R$ 25 um pão com ovo, a gente ficou tudo dentro de um quarto de hotel, eu tinha R$ 800, porque a gente sempre andava com dinheiro, porque não tinha como passar cartão na época, a gente pagava a gasolina, né, e era muito longe, era divisa com a Bahia que a gente estava. E aí, eu dormi agarrada no computador, nos R$ 800. Juntou a cama, porque você dormiu abraçada com a mochila, assim, aí Foi. junta a cama. Aí nós juntamos a cama. Aí nós pegamos a cama de alguém e botamos atrás da porta. Na porta, foi? E aí botamos uma cama atrás da porta e dormimos o resto junto num coisa que você, qualquer coisa que acontecer, nós estamos juntos e alguém não vai. Aí foi aí que nós levantamos. A apresentação era 9 horas da manhã, o povo do Sesc já estava doido, porque a gente não tinha chegado. E aí a gente levantou no outro dia, um sol maravilhoso nascendo, a estrada não tinha um buraco, não deu 15 minutos, nós chegamos na cidade, tivemos que ficar dormindo no carro, porque não tinha ninguém acordado na cidade. O homem mentiu pra gente, só para ganhar um dinheiro. Né? Foi isso mesmo. A gente foi no Celta Azul da DD para apresentar lá em Caraí. A gente saiu de Contagem na quinta-feira para apresentar na sexta à noite e voltar no sábado de manhã, porque no sábado à noite nós teríamos uma apresentação, eu e o Rafa. No Centro Cultural Fomos de Contagem, pra né? Caraí. Dava assim umas 8 horas de viagem mais ou menos, e uma viagem longa. A gente chegou lá, tinha chovido e a cidade fica num vale. E nessa época não tinha asfalto, era chão de terra. Então tinha chovido. Pra chegar até a cidade foi um pouco difícil, porque já tinha barro e tal na estrada. Porém, chegamos, né, dormimos, a gente apresentou e tudo mais. E escutando os moradores falando, ó, a saída tá assim, assado, não sei o que, passou um caminhão lá, ficou pior. E a gente, assim, bom, sábado a gente tem que sair daqui de toda maneira. Aí no sábado a gente acordou, pegamos o carro e fomos subir pra voltar pra BH. Porém, a estrada tava muito enlameada. O carro deslizava, ele tentava subir, ele deslizava de volta, assim. O Renato fez um milagre de tirar a gente lá de dentro, porque a gente não tinha como ficar na cidade, senão ia ter que cancelar a apresentação, e era uma apresentação fechada, a gente já tinha recebido, enfim. Não dava, né, pra cancelar, a gente tinha que chegar em Contagem pra fazer a apresentação. Aí a gente demorou muito, mas aí conseguimos sair, porém a estrada tava tendo obras, então é daquelas que fecha uma parte, fica um tempão fechado para os carros rodarem na outra parte da pista que tá sem obra. A gente passou por isso umas 2 vezes. Mais à frente, como tava tendo, eles estavam trocando o asfalto, eu acho, uma pedra bateu no vidro do motorista, ele trincou todinho. Aí conversaram com os professores e avisaram que 2 atores iam atrasar e tal. Eu sei que com muito custo a gente chegou em Contagem, assim, correndo. Passou a apresentação de 8 para 9 horas, eu já não lembro direito. E eu tava, assim, super nervosa, com a cara acabada, assim, de cansaço, com os olhos fundos de cansaço mesmo. E a personagem que eu fazia no espetáculo, ela era chamada de Panda, carinhosamente pelos amigos por causa disso. Então nesse dia eu ainda passei maquiagem, não precisava, né, assim, porque eu fiquei realmente com cara de panda. Mas enfim, essa a história de Caraí.
dificuldade de sair de dentro do vale, né, de dentro da cidade. Mas uma viagem a lá, Harry Potter, eu acho que nenhum de vocês tiveram, né? Só eu, a Silvia e o Renatinho, que foi, inclusive, a última viagem dos três, minha, da Silvia e do Renatinho. Que o carro furou o pneu numa estrada, não tinha nada, de noite. Aí a gente foi pegar o step. O step estava furado. Acho que é step mesmo, né, gente? Que fala, aquele que fica lá guardado o pneu. Aí, nada perto. A única saída era pedir carona para o caminhoneiro. Então, à noite, numa estrada, não tinha nada. Eu, Silvio e Renatinho pedindo carona. Né? Graças a Deus, parou um caminhoneiro do bem e ele falou assim: olha, eu aconselho todo mundo, porque ninguém pode ficar aqui. Aí a gente foi, arrumou o pneu, aí o cara. Isso no bar, o cara virou pro Renatinho e falou assim: no bar da borracharia, não sai de perto das duas, porque aqui é complicado. Aí a gente morrendo de medo, né? Já de noitão. Aí arrumou o pneu, o cara levou a gente lá até o carro. Aí a gente pegou a estrada de novo, não tinha onde parar, a gente tinha que chegar na cidade. Só que não tinha no mapa, não tinha GPS, não tinha nada. Nós fomos na sorte. Aí a Silvia falou assim: olha, gente, vamos seguir ali a coruja, a gente deve virar aqui. Gente, não foi mentira, por incrível que pareça, cada bifurcação tinha uma coruja, a gente ia pelo lado da coruja. E por incrível que pareça, a gente chegou na cidade. Não foi mentira. Tudo bem que a gente chegou e o hotel não recebeu a gente porque já era de madrugada e a gente teve que dormir num lugar bem sinistro. Mas enfim, deu tudo certo graças às corujas. Essa viagem tinha que ter sido filmada. Várias cidades, né, gente? Pequeri, eu lembro muito de Pequeri. É um nome que eu lembro. Mas por que você lembra de Pequeri? Não Pequeri sei, eu lembro esse nome, vem muito, que a gente foi. Pequeri. O Chica da Silva foi em Pequeri. Foi também. Foi, então foi. Pequeri foi uma cidade que traz. Por isso que você Por lembra isso de que eu Pequeri, lembro Dani. tanto de Pequeri aí, ó. Acabou? Olha. Pede ajuda pra desligar o microfone, pra não atrapalhar minha voz. Obrigado. De uma fazenda gigantesca, sei lá. Tem a história dos boi, né, gente? Tem uma que o Rony correu dos búfalos, né, Rony? Foi. Nossa Senhora. Eu lembro que a gente foi lá para assim, peraí, vamos lá chegar mais perto, né, Andresa? A Andresa parou o carro e tava chuviscando também. Eu lembro disso. Assim. Aí eu só sei que os boi foram comer, os búfalos lá. Foi começando a chegar Era perto da búfalo. gente. Era búfalo, né? O povo foi chegando perto da gente, falou assim, a gente corre. Comecei a falar assim, ó, gente, o Rony é divertido demais, que vem ele correndo e gritando. E eu, de boas, parada com o carro, esperando o Rony. Na hora que eu vi os búfalos tudo atrás do Rony. Eu só lembro de eu virando o carro, assim, tinha alguém atrás, eu falei assim, abre a porta de trás pro Rony pular dentro do carro. Eu lembro de chegar numa que a gente saiu, o carro só um tanto de poeira, parecia aquela cena do filme dos Trapalhões. Eu estava na elba do meu pai e uma poeirada danada, e os meninos vindo correndo atrás, gritando teatro, teatro, e de repente eles foram enchendo, enfiando no carro, e eles cismaram que a gente era da Malhação, vocês lembram disso? Eu sei que o Renatinho estava. Aí nós entramos na escola e os meninos, é da Malhação, a gente não é todo mundo que é na Malhação mente. Ficou mentindo. Aí o Renato começou a dar uns autógrafos, eu também dava uns autógrafos, como se a gente fosse os personagens da. Essa eu lembro também. Conta aí. Qual que é? O cara estava no início de fazer aquelas escolinhas da UMEI, e aí a gente só sabia o nome. Aí eu cheguei na rua e falei com o cara assim, aqui, você sabe onde que é o UMEI? Aí ele botou a mão no vidro do carro assim, olhou para um lado, olhou para o outro assim, e falou assim, o mês certo, o mês certinho, certinho. Eu não sei não, mas deve ser por aqui, porque a rua já acaba ali na frente. Aí, beleza, eu falei, então tá. Aí eu andei com o carro 1 metro. Aí, de repente, a gente deu uma gargalhada no carro
Que é aí que nós entendemos que o cara estava achando que a gente estava procurando o meio da rua. Mas era o meio escola. Eu estava nesse dia. Conta, Ju. Foi Em a gente BH. pediu informação, aí ele falou assim, eu tô indo para o mesmo lugar. Vocês me dão carona? Aí a gente olhou assim, tava, ele tinha uma criança. Aí ele entrou com o menino, as sacolas de carne. Não, e aí ele entrou e ele começou, e ele virava na rua, virava na outra, e a gente assim, gente do céu, onde que esse homem vai deixar a gente? E foi uns 40 minutos da gente correndo de um lado para o outro, e tal. De repente ele falou assim, é aqui. Aí a casa dele era literalmente do lado da escola, e se não fosse esse homem, a gente não tinha chegado. Mas tem várias histórias, né? Eu acho que a Namarra faz parte, assim. Eu até comentei isso com a Andresa ontem, acho que na formação, assim, de todo mundo, como caráter de pessoa mesmo, e independente de todo mundo ter buscado conhecimento, ter se formado em outros lugares, em outras vertentes culturais, mas a Namarra é uma escola, assim, eu acho, para todo mundo. Eu acho que não tem currículo maior do que as vivências que nós tivemos, assim. Mas o que eu acho mais massa é que, assim, a gente tem mais história legal. Se você falar assim, me conta uma história triste que aconteceu na Mar, eu não tenho. A gente tem esses perrengues, essas coisas, mas eu acho que a gente sempre, nos perrengues, a gente se divertiu. A gente, às vezes, pode ter ficado com raiva na hora, porque, às vezes, né, igual essa situação da Ju, eu já tive que, pouquíssimas vezes o carro estragou, mas uma vez também que estragou, acho que ficou a Silvia e a Ju, a Glaucia pegou o carro e foi me buscar, e eu tive que voltar de caminhão com o cara escutando funk na maior altura, e aqueles funk pesadão. Aí eu vim em casa, peguei o outro carro do meu pai, voltei para a cidade sozinha para buscar todo mundo de volta. Aí, tipo assim, mas nunca a gente teve problema, né, entre nós, da gente discutir, de ter briga. Isso que eu acho que, assim, é o mais massa, assim, a gente sempre teve gente para ajudar. Eu lembro sempre, quando fala negócio de ajuda, eu lembro do velhinho do Ligeri, que a gente estava indo para, acho que, Juruáia, que é a cidade que vendia peça íntima e tal. E aí a gente parou na estrada e falamos assim, você sabe onde que é Juruáia? Ele, não sei não. Aí eu, beleza, e toquei o carro. Aí na hora que eu vejo o velhinho de bicicleta, na hora que eu olhei pelo retrovisor, ele estava dando um gás na bicicleta e acenando com a mão e pedindo, pelo amor de Deus, para. Por fim, ele soltou a bicicleta e começou a vir correndo atrás do carro. Eu falei, eu tenho que parar o carro, né? Para ver o que esse homem quer. Aí eu comecei a dar ré no acostamento para vir. Aí veio o velhinho. Eu falei, nossa, esse homem vai dar um PT aqui perto da gente. Ele não está aguentando mais correr. Aí ele falou assim, vocês têm que ir na hora que tiver a placa do Ligiri. Vocês entram lá no Ligiri. Aí a gente, beleza, tá bom. Aí passam alguns quilômetros, aí a gente vê assim, Juruáia, a cidade da lingerie. Aí a gente fala assim, agora entendemos o que é o Ligiri. A gente não estava entendendo o que estava falando. Eu ia falar dele agora, gente. Realmente, assim, não tem nenhum momento assim de conflito, um momento triste, não tem. Um momento de raiva, de estresse, assim, não tem. Nem com as pessoas e nem com a estrada, nunca aconteceu nada, e olha que a gente já andou. E tem momentos, assim, fantásticos, né? Eu ia falar desse velhinho, porque foi muito bonitinho, gente. Foi assim, e ele, assim, já bem velhinho, parecia que ele estava saindo do trabalho, de lavoura, sabe? E ele, tipo, já deveria estar cansado, e ele dando o maior gás para informar para a gente. Foi muito show o velhinho da Ligiri. Eu lembro de mais um, assim, que me vem agora, que é sempre quando eu lembro do neném, que quando a gente foi fazer para o pessoal, para os meninos de uma instituição que era os meninos todos tinham paralisia infantil, e na hora que a gente chegou, a moça falou comigo assim, faz do jeito que vocês estão acostumados a fazer, porque geralmente os meninos nem entendem muito, não. Você faz do jeito né, que der, se quiser até dar uma diminuída e tal, porque os meninos ficam inquietos, mas vamos fazer. E aquele negócio eu falei assim, não, eu vou fazer igual eu sempre fiz para todas as crianças, né? Assim, não é porque os meninos têm paralisia que a gente vai fazer de uma forma diferente e tal. E aí eu passei isso para os meninos lá atrás, assim, na coxinha, eu falei, gente, nós vamos fazer o texto, vamos fazer do jeito que a gente está acostumado a fazer, o espetáculo inteiro, a peça inteira e tal. E era o neném que estava fazendo. E aí o sujeirar era muito sujo, e aí ele voltava de banho tomado, né? E a gente fazendo ali, e os meninos não estavam interagindo muito. Quando o neném voltou limpo,
o menino chamou ele, o menino todo com um problema na mão, custando a chamar, e o neném, graças a Deus, teve um insight de ir até. Você lembra disso, Diego? Talvez você possa contar pra gente. Sim, eu tava saindo que tinha barulho ali. Lembro sim. E eu fiquei assim, demorei pra ir, que eu não tava entendendo. Falei, gente, o que ele quer? E ele tá me chamando, chamando. Aí eu falei, vou aproximar. Me aproximei, ele pegou minha cabeça. Eu falei, meu Deus, esse menino vai me bater. Pegou minha cabeça e cheirou minha cabeça. Pra ver se eu realmente estava limpa. Aí quando ele cheirou minha cabeça, ele deu um sorriso. Foi uma das coisas mais emocionantes que já aconteceu na minha vida. Foi muito massa, porque ali eu falei assim, tá vendo? Os meninos estão entendendo tudo, eles estão participando da forma deles, e dali sempre, né, a gente teve a oportunidade de fazer sempre para uma criança que tinha algum tipo de deficiência e tal, mas eles sempre eram participativos, né? Porque eu acho que a gente sempre fez igual para todo mundo, né? Então, isso era muito Sim, legal. e tem uma coisa muito legal que o Danilo falou, assim, que a Ana Marra, ela traz uma coisa de formação pessoal pra gente, assim, né? Porque, assim, foi uma das primeiras vezes que eu fui, que apresentei em asilo também, sabe? E, e assim, né, além de ser para criança, a gente apresenta para todas as idades, né? E Uhum. apresentar no asilo, para mim, assim, eu lembro de uma sensação que eu tive, né? Assim, na época, muito boa, assim, sabe? Foi muito emocionante mesmo, assim, que a gente chegava nos asilos, sabe? As pessoas super carentes mesmo de atenção e de cultura mesmo, assim, né? De querer ver o teatro. E elas chegavam perto da gente, elas olhavam pra gente com amor, com carinho, assim, sabe? E falou assim, nossa, que parecia, né? Que, assim, e que bom que a gente tava lá fazendo essa apresentação pra elas, assim. Foi um trabalho de ator incrível, porque além dessas relações que o Danilo comentou muito, a Ju também, teve a parte técnica, porque a gente aprendeu muito, treinou muito a técnica, com tudo que a gente tinha que fazer. Gente. Esse gancho emoção, assim, também um que eu lembro bastante, que a gente foi numa zona rural, aí fazendo sujeirada e tal, aí a gente falando que tinha os bichinhos e tal, que não podia andar descalço, e aí no final os meninos vinham para tirar foto, queriam ficar perto da gente, assim, para cumprimentar e tal, e aí tinha um descalço, aí eu fui e falei assim, cadê o seu chinelo? Você não, né, não pode ficar descalço, você não viu no teatro? Ele, ô tio, eu até entendi, mas é porque eu não tenho chinelo. Aí a gente, ai, o coração, a gente doeu, assim, a gente ficou assim, todo mundo, ai, que dor no coração de como que isso tocava ele, mas eu vou conseguir um chinelo, ele falando porque ele viu que no teatro era importante estar calçado e tal. Essas coisas assim mexiam muito com a gente. Mas, assim, é um choque de realidade o tempo todo, né? Acho que todo mundo tinha que ter a oportunidade de fazer teatro nas periferias, nas cidades do interior, porque, assim, não falo nem com relação ao lance de tristeza, não, porque é realmente uma outra realidade. Mas, assim, o tanto de gente que se colocou disponível para ajudar a gente, né? Não, teve escola que os professores fizeram vaquinha para comprar biscoito de maisena para a gente, sabe? Com café, porque não tinha pó de café na escola. Aí, na hora que eu cheguei, assim, na sala dos professores, a diretora falou comigo assim, aqui, você aguarda só um minutinho, que enquanto vocês trocam de roupa, os professores estão fazendo uma vaquinha aqui, a gente vê aqui para a gente, porque o café dos professores acabou, e aí a gente está fazendo uma vaquinha aqui para comprar para vocês, mas vai ter com só um biscoitinho de maisena e um café. E aí, tipo assim, você fala assim, puta merda, né? Enfim, o perrengue, a gente está nesse desgoverno aí, a gente vendo o que essa galera está fazendo com os professores e tal. A gente tem uma escola lá em Sabará, que a gente foi, inclusive, algumas vezes, assim, já deve ter ido umas 10 vezes nessa escola, e que teve uma vez que acabou a apresentação, a diretora perguntou se a gente podia cantar parabéns para uma menina lá, que a menina estava fazendo 10 anos, que ela tinha certeza que ninguém na casa dela ia lembrar do aniversário da menina. Os pais eram alcoólatras, e essa diretora, ela juntava um dinheirinho que sobrava, às vezes, da merenda, de alguma coisa que ela comprava, algumas lembrancinhas, para deixar na sala dela, porque toda criança que tinha uma situação como dessa menina, ela sempre tinha uma lembrancinha, um presentinho que ela dava, porque ela sabia que era o único presente que aquela criança ia receber durante o ano ou no aniversário. Então, assim,
né, ter uma diretora nesse nível, né, que tem esse tipo de preocupação, enfim, que não é, que a gente sabe que não é só uma, né, tem várias, e assim, junto com os professores, é só passando mesmo a experiência. Eu fui contar para ele que a gente fez o Big Brother, porque quando a gente fez o Big Brother lá em Cláudio, que eu inclusive tenho as imagens nossas falando lá e tudo, o Big Brother estava começando, né? E tem aquela coincidência da mulher bater lá e entregar o ventilador, que era o presente do lanche na hora. Foi mesmo. O Rony era o anjo, aí tem a foto do Rony na janela, de anjo. Não, tem um book seu e do Rony. De anjo. De anjo, e você com uma peruca loura que você tá igual a Pedrita. Mas dá para fazer um capítulo só com essa coisa de Cláudio, que eu voto na Ju, a Ju vota no Rony, a gente foi pro banheiro para filmar, né? E tava começando o Big Brother. A gente fez essa festa numa cidade que a gente levou o arsenal de cenário que tinha, eu não sei como que coube na Elba. Mas a gente chegou nessa cidade, a Ju pode contar melhor, porque eu não lembro que cidade que era. Mas a peça durou umas 2 horas. Guanhães. Uma ventania que eu e a Glaucia ficava atrás segurando o cenário. Começou por aí. E era um mistério de uma caixa. Que eles falavam que era uma caixa de drogas, que não sei o quê, que não sei o quê. Não sei se chegaram a fazer a caixa. Mas até se descobrir o que tinha nessa caixa, aconteciam coisas mirabolantes no texto. Só que no meio do caminho, obviamente, que a gente se perdeu, né? E aí, o texto que era para ter 40 minutos virou mais de 1h30. Por fim, a moça do Sesc ia lá atrás e falava assim, tem que acabar. E a gente falava assim, a gente não sabe como que vai acabar esse negócio.